Ô mãe, nesse 31 de dezembro de 2025, eu queria fazer algumas perguntinhas para a senhora, tá bom? Tá. Então, que Deus nos dê um ótimo final de ano. Amém. Vamos lá então? Primeira pergunta. Dona Carmelita, minha mãe, o que a vida trouxe para a senhora de marcante, positivo, ao longo desses 82 anos de vida, né? Que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Que por onde andarmos, Ele está conosco. Amém. Ô, mãe, o objetivo dessa entrevista é ao mesmo tempo mostrar ao mundo os 82 anos da senhora de serviço, um serviço de fé ao próximo, né? Como missionária desde o início, um, uma vida de amor e carinho entre a senhora e pai, que faleceu em 2023, né? Março. Agora já vão-se 3 anos. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que a senhora vai responder para o pessoal, né? Para quem quer conhecer a senhora. Quem é Dona Carmelita? Uma pessoa chamada por Deus, vocacionada para o ministério, que procura honrar e agradar a Deus em toda a sua postura, em toda a sua caminhada de vida. Amém. Eu acredito que já até fiz essa pergunta, vou fazer de novo, porque cada resposta da senhora é uma riqueza. Qual a mensagem que a senhora tem para o mundo? O viver é Cristo. Fora dele, o mundo ou a pessoa está perdida. Nosso viver é Cristo. Amém. Sobre a oração, o que a senhora tem a dizer? A oração a Deus. A oração e o louvor, sabe? Porque no meio dos louvores, Deus habita. E ele diz assim, orai sem cessar. Então, a oração deve ser constante em nossa vida. Isso significa que nós devemos estar ligados a Deus o tempo todo. Que tudo que fizermos, nós devemos ter a preocupação de agradar, de honrar a esse tremendo Deus que é Criador dos céus e da terra. Amém. E sobre os filhos, mãe? Qual é a grande lição? Qual é a grande Para marca? falar sobre os filhos, eu tenho muita coisa, mas uma das coisas que eu gosto de pensar que os filhos são presentes de Deus para nós, sabe? Temos uma responsabilidade para conduzir os nossos filhos no caminho da fé, no ensino da palavra, né? Por exemplo, às vezes uma criança, ela respeita a hora do culto, ela fica quietinha na hora do culto porque ela sabe que é a hora de comunicação com Deus. E isso é uma prática ensinada pelos pais ou por nós, né? Como os pais dos filhos, né? Dessas crianças. Então, eles se caminham de acordo. Amém. A senhora tem orgulho dos filhos da senhora? Ah, demais, cada um deles, de cada um. Mesmo naquelas coisas que parecem meia crespa, que enrosca assim, eu tiro lições tremendas, sabe, Amém. dos filhos e dos netos. Amém. Ô, mãe, a respeito do trabalho missionário que a senhora e pai fazia, em especial o pai fazia, qual foi a marca desse trabalho missionário de pai na, no deslocamento, no desenvolvimento desse trabalho de missões? Bom, a condução dele era a bicicleta, né?
Ele Uma andava, marca, né? era a bicicleta. Então ele ia de Ladainha a Novo Cruzeiro, de Novo Cruzeiro a Ladainha. 42 quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros, mas era esse aí o caminho, né? E também ele levava como lanche, às vezes, um pão com mortadela, ou então pão com... Ele passava manteiga ou margarina e põe um pouquinho de sal. Levava, aquele era o alimento dele, né? Para a estrada, levava uma vasilha com água. E ele ia de bicicleta. Pedalando a bicicleta, ele ia para... De Pato Paraíso ele foi a alguma outra cidade? De Paraíso? É. Olha, Caraí... Não me lembro outra cidade que ele tenha ido, não, mas... Ele foi para diversos lugares na região ali. Sim. Diversos. Ele se esmerou, né? Ele se doou Sim, integralmente. integralmente ao trabalho de Deus. A realização da obra, Amém. Ministério, né? Amém. Ô mãe, nos meados de 1998, quando vocês vieram aqui para Pato Paraíso, pai foi diagnosticado com Parkinson. E a bicicleta era o principal instrumento de evangelismo dele. E Deus o chamou para Nova Lima, uma cidade cheia de morros. Praticamente ninguém usa bicicleta, porque fica impossível você subir e descer montanhas. E foi exatamente aqui que o pai descobriu, certificou, o diagnóstico foi fechado, de que ele estava com Parkinson. E aí ele passou a utilizar a medicação, e quando ele medicado, ele conseguia se deslocar. O que a senhora descreve dessa situação? Qual o pensamento altruísta, resignação que o pai enfrentou nesse período? Primeiro, sabe, o pessoal pensava que ele estava com depressão. Ficava tratando, depressão. Até que nós fomos numa médica, numa doutora maravilhosa, né? Que eu nem... Neurologista, né? Ela falou, isso não é depressão, não, isso é Parkinson. Aí, então ela começou a dar os remédios para Davi na questão do Parkinson, né? Foi aí que descobriu que era Parkinson, com a doutora Márcia, chamava doutora Márcia. Sim. Que foi uma excelente médica que acompanhou bem por muito tempo, sabe? No caso, a estratégia de pai de evangelismo era a bicicleta. Era E bicicleta. aqui foi uma estratégia que ficou prejudicada, né? Muito, porque aqui Tanto tem pela bastante... topografia, quanto pela doença. Pela doença dele E como que a acidente senhora e pai geográfico. venceram esse desafio? Quais foram a visão do alto que vocês tiveram para poder continuar evangelizando? Nós saímos de casa para determinadas direções e íamos até... De casa em casa, a pé. A pé. Saíamos de bairro em bairro, de casa em casa, de pegar as pessoas na rua, né? Evangelizando as pessoas na rua. E depois, às vezes, voltávamos de ônibus, sabe? Íamos até onde nós alcançávamos, indo devagarinho, distribuindo convites, folhetos, fazendo estudo, né? Porque ele fazia os estudos tranquilo, mesmo com a dificuldade que ele tinha na articulação das palavras, mas ele conseguia fazer o trabalho. Boa parte do tempo a companhia era de Delson, né? O filho segundo. A maior parte. Delson que fazia muito, com o seu Adilson mesmo, é Delson quem fazia os estudos bíblicos. Junto com o pai. Delson fez muitos estudos bíblicos, sabe? Porque a gente fazia, às vezes, o levantamento, mas não dava conta de estar fazendo os estudos e Delson fazia os estudos para nós. Amém. No desafio da fé, Carmelita Reinaldo Guimarães Teixeira dos Santos, no desafio da fé em Cristo, qual é a coisa mais importante?
seguir os princípios da Bíblia, seguir aquilo que a Bíblia ensina. A coisa mais importante é estar realmente munida da palavra de Deus. Amém. Munidos da palavra de Deus, seguindo aquele ensino, aquilo que a Bíblia está falando para nós. A Bíblia é o nosso manual, manual de fé. É ela que tem as regras, é nosso manual de conduta. Aquilo que ela ensina, se nós seguirmos, ela é palavra viva e eficaz. Como seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo. Não se pode falar que segue a Cristo se não tiver orientação dessa palavra que é a Bíblia. Amém. Deus me chamou, sabe? Ele me chamou, ele me vocacionou. Então, eu não vou pedir nada em troca. Por exemplo, vamos se dizer que eu vou trabalhar numa igreja, ou estou acompanhando meu marido numa igreja, eu não vou cobrar para poder fazer o trabalho. Eu faço espontaneamente, por exemplo. Por onde eu passei, eu realizei EBF, estudo bíblico, área de educação religiosa. Deus me deu a graça que eu dei conta dentro daquilo que eu aprendi. No Isbel. Que eu aprendi, eu apliquei sem precisar ganhar. Porque tem muitas esposas que só faz se pagarem para ela. Eu não vivia nessa troca de receber para eu poder dar. Eu espontaneamente, porque Deus me chamou, Ele me vocacionou. Ele me vocacionou de uma tal forma que se eu estiver viajando, eu estou fazendo o trabalho. Onde eu estiver, eu faço o trabalho porque Deus me chamou. Eu vivo exercendo o tempo todo a minha vocação, a vocação que Deus me deu. Ele me chamou para isso. Sem eu importar se me pagam, se não pagam. O meu dever é obediência a Deus. Amém. O que não tem acontecido hoje em dia, né, mãe? Não Há um tem. mercantilismo da fé. Nossa, tem muita gente que as esposas de pastor, se pagar eu faço, se não pagar, sabe? Ixi. Um pouco melhor, mas ainda com a visão meio embaralhada, né? Um pouco embaralhada e um pouco indisposta, né? A vida é surpresas e mais surpresa, mas eu estou bem. O passar por lado de lá, eu só quero que Deus me dê uma hora muito especial, maravilhosa. Tudo, 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 todo o acontecimento, tudo aquilo que for implicado, né, nesse momento, nesses dias, eu quero que Deus ordene suas bênçãos, seus anjos, seus ministros, né, seu Espírito Santo para agir e trabalhar em todos e com todos, porque a gente lembra de muitos, né? Eu estou me lembrando de Eliseu, me lembrando de Elias, me lembrando de Davi, de Jacó. Todos eles no finalzinho se esforçaram e puderam, como deitavam no ombro do Senhor, foram capazes de descansar na paz dele, né? Com a bênção dele. Eu tenho essa esperança. Desde agora já estou pedindo, né? Para que Deus abençoe, principalmente filhos, netas, irmãs. Eu sei que todos que são bem próximos de mim vão sofrer um bocado, né? Mas é rápido. O Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou só me lembrando, sabe? Eu tenho algumas mensagens já preparadas para poder falar aqui, que talvez eu vá fazer 2 por dia, né? Mas tem uma que eu não posso deixar de falar. Do travesseiro de pedra, né? O travesseiro que era pedra, que foi levantado como um altar de adoração a Deus. Como também o recostar no ombro de Jesus e a contemplação do Calvário, né? Tantas coisas boas, sabe, Lindsay? A vida cristã é uma vida majestosa. Então a gente deve saber que esses momentos todos passarão. Como Jesus passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São firmes e é de eternidade a eternidade.